Então, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula desse culto de ensino e hoje quero ler no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Aqui a gente vai exaurir desse texto algumas informações importantes. Eu quero ler a partir do versículo. Eu quero ler o versículo 34. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. O versículo 43, Jesus disse: Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O versículo 46, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui no João capítulo 19, também a gente vai achar algumas dessas citações aqui, que hoje eu quero falar sobre as 7 palavras da cruz. São as palavras que o Senhor Jesus proferiu quando ele estava sendo crucificado. Aqui nós temos pelo menos algumas delas. Uma, Jesus disse para Maria: Mulher, eis aí o teu filho. E disse para João, para o seu discípulo: Eis aí a tua mãe. São outras 2 palavras. Outra palavra que ele disse na cruz foi: tenho sede. E a outra: está consumado. Então, estas palavras são chamadas as palavras da cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele profere algumas palavras que são chamadas pelos grandes teólogos as 7 palavras da cruz. Então, o esboço bíblico aqui seria esse texto que eu acabei de ler. Qual que é o objetivo aqui desta mensagem? É que quer nós queiramos ou não, nós estamos crucificados com Cristo. Temos uma cruz a carregar. Temos uma cruz a levar. E a cruz é quase uma sentença de morte. É tanto que Jesus foi sentenciado à morte. Mas nós não queremos morrer para nós mesmos, a fim de que Cristo viva em nós. Para Cristo viver na íntegra em minha pessoa, eu tenho que estar morto para mim mesmo. E estar morto para a gente mesmo não é algo muito simples. É algo que demanda renúncia, entrega. Se eu não estiver disposto a renunciar, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Viu que existe um processo para um convívio com Deus? Existe uma entrega, existe uma renúncia, existe algo que temos que fazer, que é negar a nós mesmos, deixar de fazer o que a gente quer fazer, para que seja feito o que Deus quer que seja feito. É totalmente diferente.
Paulo disse assim, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu agora vivo na carne, eu não a vivo para mim mesmo, mas vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Olha o quanto isso é extraordinário. Nós estamos falando de um homem que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de STF lá, o Supremo Tribunal Federal de Israel. No grego é Sinedrim, né, que é a pronúncia. Mas quando você entende, agora você vê um fariseu se convertendo ao cristianismo, alguém que antes perseguia o evangelho, se posicionava e batia de frente contra o evangelho. Agora essa pessoa, ela se posiciona a favor do evangelho, a favor do rei. E isso para nos surpreender. Estamos falando do Paulo. Se você pega Atos capítulo 9, Paulo vai dizer, e Paulo respirando, respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Quando ele fazia assim, saía ameaças e morte contra os servos de Deus. Imagina Paulo chegar e sentar do lado dos irmãos aí no culto, antes da conversão. Era um perigo, era uma ameaça. Quando ele foi a primeira vez na sinagoga, precisou estar acompanhado de Barnabé. Imagina a cena, se fosse hoje na era do WhatsApp, nós tínhamos vídeo para tudo que é lado. Paulo sentando e o irmão levantando. Falei, eu vou ficar aqui não. Era um perigo, era uma ameaça. E aí, sabe o que mais me chama a atenção? Inclusive um dia tinha uns irmãos discutindo teologia numa vibe assim bem amistosa. Aí eu fiz uma pergunta para eles, já que vocês gostam de discutir, deixa eu perguntar algo para vocês. Falei, por que Paulo foi cegado com a luz? Normalmente você fica cego com a escuridão, né? E Paulo ficou cego com a luz. Deus cegou Paulo com a luz. Aí a pergunta que eu fiz para ele, assim, por que Deus cegou Paulo com a luz? A irmã, opa, peraí, eu nunca ouvi uma pergunta assim. Ele pode pensar, você tem uma semana para me responder. Ele falou, não, pastor, agora ficamos curiosos, a gente quer a resposta. Foi toda vez que Deus cega alguém com a luz, é porque quer que você olhe para dentro. Paulo era um homem que até aquele momento ali, ele nunca tinha chamado ninguém de Senhor, nem Gamaliel, que era seu professor, que era uma autoridade notável. Agora, o que acontece com um homem que, ao encontrar Jesus, ele entra na cidade, ele passa 3 dias de joelho orando, 3 dias jejuando, sem comer, sem beber. É porque a luz de Deus, é impossível ela chegar em você sem mudar o que precisa ser mudado. Todo momento que a luz de Deus chegar em nós, as mudanças que os céus querem vão acontecer. Indubitavelmente. Então Deus agora, é tanto que quando você olha aqui o capítulo 9 de Atos, que hoje nós estamos falando aqui, irmão Mateus, você mais a irmã Vívia que chegou por último, nós estamos falando aqui sobre as 7 palavras da cruz, é o assunto da aula de hoje. Mas como é impossível falar disso sem colocar o Paulo na mira aqui, nós vamos acompanhar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde vai falar a história completa aí da conversão do apóstolo Paulo.
Paulo é alguém que, quando ele dirige seu sumo sacerdote, pede carta para ir a Damasco, a fim de que, se encontrasse alguém preso, alguém do Evangelho, trouxesse preso para Jerusalém, ele recebe todo o apoio. Só que no caminho, quando ele está indo, no caminho, acontece que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O que cercou? A luz de Deus. Tem até um hino da harpa cristã: deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a luz de Deus fulgure em ti. Então, é necessário deixarmos esta luz brilhar. Quando ela brilha na vida de Paulo, ele cai por terra. A Bíblia não fala de que ele ia, fala que ele caiu. Ele podia ir a cavalo, podia montar em camelo. Eu tive em Israel, na cidade velha de Jerusalém, não roda carro, as ruas não cabem, são estreitas as ruas. A Mara Lima até gravou um, né? Na rua central de Jerusalém. Ali é uma rua estreita. Em 2009, quando eu fui lá, aquelas pedras brancas ali, elas são pedras grandes, calçadas, elas contêm umas rajas vermelhadas, e os guia turístico ali fala que aquilo ali são as marcas do sangue de Jesus naquelas pedras. Tem muita história que chama a atenção. E então Paulo, ele está indo, só que quando ele cai, ele escuta alguém falar: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe que Deus, ele tem um comando, que toda vez que ele chama seu nome 2 vezes, ele tem algo muito sério para falar para você? Aquele de Saulo, Saulo. Você viu que Deus não usou, Jesus não usou a língua grega para falar, Jesus usa a língua aramaica, porque o nome Saulo é a versão aramaica do nome Paulo, que é a versão grega. Aí Jesus disse assim: Saulo, Saulo. Por que Jesus usa a versão aramaica? Poucas pessoas falavam aramaico, e Jesus está falando com um poliglota, um cara que esbanjava conhecimento, inclusive das línguas da sua época contemporânea. Agora, vamos imaginar alguém, aí fala: peraí, quem é que está me chamando em voz aramaica? Sabe o que é importante dizer para você? Deus tem a palavra do modo que você entende, da maneira que te chama a atenção. Deus vai trabalhar, vai falar exatamente da maneira como você entende. Ele não vai falar para você algo que é uma incógnita para você. Ele vai trazendo uma mensagem clara, ao ponto que você entenda o que ele está falando. Aí disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe o que me chama a atenção aqui? Ele é alguém que nunca tinha chamado ninguém de Senhor, mas ele responde: quem és tu, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar-se contra os aguilhões. Pô, peraí, a voz já é muito forte, fala aramaico, e agora diz que é Jesus. Para mim, eu estou perseguindo é o povo de Jesus. Agora, será que persegui-lo implica em perseguir a Jesus também? Aí quando ele disse: duro é para ti recalcitrar, vocês, senhores, sabem o que é recalcitrar? Contra os aguilhões. Aguilhões é o ferrão que se põe na aguilhada para ferroar o boi, não tem? Então ali, quando ele disse assim: ó boi bravo,
eu vou amansar você a ferroadas. E se você der coice, recalcitrar é dar coices, vai ser pior para você, porque esse ferrão vai aprofundar muito mais profundo em você. Quer dizer, não esperneia não, que vai ficar pior para você. É melhor você se aquietar. Aí eu lembro do texto, de se aquietar e você saber que o Senhor é Deus, aleluia, né? Então aqui nós percebemos quem? Alguém se posicionando. Aí, de repente, Jesus diz para ele assim, ó, levanta-te. Ele tremendo e atônito. Paulo nunca tinha tremido para ninguém, mas a presença de Jesus causou tremor, descontrole. E agora a Bíblia diz aqui, ó, tremendo e atônito, ele disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Se o que eu tenho para dizer para você, eu não vou nem falar agora, vou falar depois. E se tem o trem que pega a gente, irmão, é a questão da curiosidade. Imagina você falar para alguém, se eu falar assim, olha, eu tenho algo para te dizer. Fala assim, não, mas então fala. Não, depois eu te falo. É um problema, é ou não é? Porque gera-se uma curiosidade, uma expectativa. E agora, ele, então fala o que o senhor quer. Falou, não, entra na cidade. E os varões, olha o que eu acho graça na Bíblia, é isso aqui, ó. E os varões que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Paulo ouviu a voz, viu Jesus, e entendeu o que Jesus estava falando. Quem estava junto não entendeu nada, escutou um barulho, viu um alvoroço, viu que algo anormal estava acontecendo, mas Paulo estava ciente de tudo, porque a mensagem era para ele, a mensagem que Deus tinha era para Paulo, e ele precisava ser alcançado ali naquele momento. Então o que acontece? E Saulo, quando ele se levanta da terra, abrindo os olhos, ele não via ninguém. Lembra que eu falei que Deus cegou ele com a luz? A Bíblia diz que a luz era tão forte, que lá no capítulo, os últimos capítulos do livro de Atos, ele diz que era uma luz que excedia a luz do sol ao meio-dia. E deixa eu falar para você, lá em Apocalipse, diz que no céu não vai precisar da luz do sol, porque quem vai brilhar, iluminar o céu é o Cordeiro, é Cristo. E aqui nós estamos vendo um exemplo, Paulo contando, diz que ele foi encandeado ao meio-dia, com a luz que era superior, que sobrepujava a luz do sol, na sua hora mais quente, mais brilhosa, mais fulgurante. Sabe, isso me chama a atenção, por quê? Porque se nós estamos vendo aqui, e aí é para nós acreditar na Bíblia, que lá no céu não vai precisar de sol. Vai ter, mas não vai precisar. Vocês acham que durante o dia não tem estrela? Tem. A gente não consegue vê-las porque a luz do sol não deixa, mas elas estão lá, no firmamento. Entendeu? À noite elas aparecem porque o sol se resguarda, né? Então aqui, o que nós podemos ver aqui? Ele vai para lá, ele fica 3 dias sem ver, não comeu, não bebeu, e esteve 3 dias orando. Sabe por que a igreja não está tão forte como ela deveria estar? Irmão, quem já orou 3 dias sem parar, jejuando e orando direto? Fala aí. Paulo foi os primeiros 3 dias depois que ele se converteu, ele orou e jejuou, até ter uma visão. Quando Ananias veio, Deus aparece para Ananias e fala para ele, tem um homem de Tarso, cujo nome é Saulo, ele está lá em Damasco, na rua direita, era como se falasse, a rua JK em Luiz Eduardo, todo mundo sabe. Até hoje, segundo a geografia, a rua chamada direita existe em Damasco. E você sabe o que chama a atenção? Deus está dando o nome da pessoa,
o nome da pessoa com quem ele estava hospedado, o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo, o que ele estava vendo numa visão. Foi numa visão, ele viu que um certo Ananias vinha orar por ele, e para que ele recuperasse a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É se qualquer um de nós, irmãos, tivesse visto Paulo naquela situação e Deus mandasse orar, talvez não ia tirar uma onda com ele, não ia não? Vai, seu engraçadinho, vai mexer com os crentes, olha o que aconteceu com você. Era ou não era? Sabe o que Ananias fez? Ele chegou lá e falou assim: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu pelo caminho por onde vinhas, mandou eu vir ter contigo, orar por você, para que recuperes a vista e sejam cheios do Espírito Santo. Obrigado, meu irmão. Olha a postura. Sabe o que isso ensina para nós? É que às vezes está faltando postura da gente quando não somos tratados do jeito que a gente gostaria de ser. Às vezes nós somos quase que aqueles caçulinha de Deus, sabe? Filhos mimados. E Deus está falando assim: eu tenho uma caverna de adulão para você, eu quero te transformar em excelente guerreiro, ao invés de um filho mimado, um caçula. Nada contra os caçulas, entendeu? Agora, o que eu quero falar para os irmãos? Está na hora de a gente ter uma postura de gente cristã, adulta, alguém que tem postura, alguém que vive de forma... Outro dia eu reclamei um negócio com o irmão, porque ele estava errado. Falei: irmão, isso que está acontecendo vai expor você diante do mundo espiritual, isso fará com que você perca a linha do propósito de Deus em sua vida. O irmão meio que não gostou. Eu falei: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, se eu te der R$50 agora, você vai apelar comigo? Ele falou: não. Eu falei: mas se você tem maturidade para receber R$50 sem apelar, por que você não recebe uma orientação? Entendeu? Está na hora da gente ter uma postura melhor, uma postura de gente adulta, de gente que cresceu de verdade. Então, quando eu olho aqui para Jesus, ele está na cruz. Nós encerramos aqui um pouquinho a respeito do Paulo. Ele está na cruz. Aqui vai mostrar o significado espiritual das últimas palavras que Jesus, ele e suas aplicações na sua vida cristã, as que ele estava na cruz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe qual que é a pior característica de quem está crucificado? O que prova que eu estou de verdade na cruz? Vamos imaginar, nós estamos lá na cruz. As mãos estão pregadas, os pés estão pregados. Aí vem um irmão e insulta você, e você quer dar um tabefe nele. Aí você sabe o que acontece? Quando você vai fazer isso, está pregado. Vai fazer com essa, está pregado. Fala: não, vou dar pelo menos um chute. Está pregado. Ah, não, pelo menos... Está pregado, não dá para sair muito longe. Vai doer em quem? Em quem insultou você ou em você que está crucificado? Qualquer movimento do crucificado dói primeiro nele. Se isso não estiver acontecendo na trajetória da fé, você pode estar qualquer coisa menos crucificado. Se a dor do teu irmão não for a tua dor, foi por isso que Jesus nunca falou em dó, sempre falou em compaixão. Vocês já leram isso? A Bíblia diz: o Senhor sentia grande compaixão. Compaixão é descer ao estado da pessoa, é descer ao nível da pessoa. Se ela está caída, vai até onde ela está no chão e ajudá-la a levantar. Isso é compaixão. Dó talvez é uma sensação de remorso, mas que você não faz nada para tirá-la dali. Então o Senhor quer
que tenhamos compaixão ao invés de dó. E aqui, quando a gente olha para a palavra de Deus, dentro do conceito aqui das 7 palavras da cruz, aí a gente começa a entender que a cruz, ela não foi apenas um lugar de dor, foi também um púlpito de amor. Mesmo crucificado, Jesus não perdeu a sua serenidade, não perdeu a capacidade de perdoar, não perdeu a capacidade de se importar com o próximo. Se a nossa vida espiritual, ela não nos conduzir para uma vida onde a tua dor me importa, o teu problema me importa, isso quer dizer que nós não estamos, só estamos falando, mas não estamos vivendo e nem sendo o que é para a gente ser. Isso aqui é muito sério. Outro dia um irmão falou: pastor, por que o senhor prega apontando assim? A gente fica muito exposto. Eu falei: pior é eu, porque eu aponto um para você e 3 apontam para mim. E um ainda aponta para cima, dizendo: ó, Deus está vendo. Entendeu? Então, aí, o que nós precisamos ver aqui? Mesmo sofrendo intensamente, ele deixa essas 7 mensagens poderosas, exaurida do coração de Deus, trazendo aqui o plano da salvação, mostrando como devemos viver. Na cruz nós vemos perdão, salvação, cuidado, sofrimento, vitória, entrega, pelo menos é o que a gente pode ver na cruz. Pastor, por que não tem uma cruz aqui? Porque você sabia que manter dentro da igreja uma cruz física é manter uma entidade demoníaca que está escondida por trás dela? O que nós estamos falando de cruz aqui não é exatamente, a cruz só foi um instrumento de execução. Vamos imaginar que alguém da sua família foi executado, e aí digamos que foi apaulado, falou: não, eu quero guardar esse pedaço de pau aqui para poder ficar de recordação. Tem nexo? Nenhum nexo, né? Então, o madeiro não tem nada a ver com a situação. O que tem que haver é o efeito que aquilo vai produzir em nós. Carregar a cruz, cada um de nós temos uma cruz a carregar, e essa cruz pode ser algo que vai quebrar o nosso orgulho, algo que vai nos fazer a se quebrantar. Já viu que nós somos, às vezes nós somos rígidos quanto aos outros e somos flexíveis quanto a nós, é ou não é? Isso é super possível, né? Então, só que o que a palavra está ensinando para nós? Que na cruz é possível perdoar, alcançar perdão, salvação, cuidado, sofrimento, vitória e entrega. E a palavra perdão, ela nasce da primeira palavra da cruz. Jesus disse lá em Lucas 23:34: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é uma preocupação de Jesus. Alguém está crucificando, eu imagino alguém vendando os olhos de Jesus: tu és profeta, tu és o Cristo, então profetiza quem te bateu, profetiza quem vai ser o próximo a te bater. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras da cruz são palavras que você será incapaz de as pronunciar se você não estiver de fato crucificado com Cristo. Porque para pedir perdão para uma pessoa que está
te fazendo mal, querendo o teu mal, não é algo tão simples assim. É necessário a gente ter Deus em nossa vida e ter certeza de que estar na cruz é um lugar onde nós perdoamos, onde nós reconhecemos que fomos perdoados e nós perdoamos também. Sabe, tem umas coisas na Bíblia que são princípios que, se praticados por nós, nós seríamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. A gente quer dar um almoço para quem? Para quem nos convida a almoçar na casa deles, é ou não é? Para quem é amigo da gente, é ou não é? Jesus falou, quebra o protocolo, chama o teu inimigo, faz um rango para ele, faz um almoço para ele. E olha que nós temos exemplo na Bíblia, quando Isaac foi expulso por Abimeleque lá, o Iosate, depois eles vêm encontrar com Isaac, Isaac faz um banquete para eles. No mesmo dia que ele falou um banquete, os funcionários de Isaac falou para ele, achamos água, o poço deu água. Como quem disse, deu comida para quem? Para quem expulsou eles da terra. E no mesmo dia Deus dá uma resposta. Por que nós não somos assim? Por que não é fácil ser assim? Né? Então, aqui, Jesus, ele ora por quem o crucificava. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O verdadeiro cristão aprende a perdoar. Perdoar, irmãos, não é algo qualquer, senão uma decisão. Você decide perdoar. Eu vou perdoar. Mas é porque fulano foi muito rude com você. Não tem problema não, eu vou perdoar. Ele está perdoado. Eu decidi perdoar. Não, é uma decisão. Você decidiu fazer. É igual a questão do casamento, né? Se você pergunta, você casou para ser feliz? Claro. Pois é, mas ninguém deve casar para ser feliz. Você deve casar para fazer o seu cônjuge feliz. E aí, em troca disso, você será feliz. Porque tem uma reciprocidade, tem uma lei da semeadura. Está entendendo? Aí, quando a gente vê aqui, perdão, ele não depende do arrependimento do outro. Não perdoei porque fulano não arrependeu. Eu achei muito superficial a atitude dele. Não, perdão, a Bíblia diz assim, ninguém tem maior amor do que este, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós tínhamos feito? Nada. O que nós tínhamos para oferecer? Nada. Só éramos pecadores. E aí a Bíblia diz em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, qual foi a prova? A doação de Cristo. Aí Jesus está lá no Getsemane, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus nem olhou para Jesus naquela hora, porque Ele estava olhando para a gente. Deixou de atendê-lo, filho amado, para não perder essa gama de filhos por adoção proveniente do sacrifício de Cristo por nós. Agora, você já pensou o que é para um pai? O filho está dizendo Elohim, Elohim,
no hebraico, no grego, aí aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabachthani, por que me desamparaste? E Deus está com as costas viradas, sabe por quê? Para não virar as costas para a gente, aleluia, glória a Deus. Isso é o motivo da gente ser fiel a Ele, isso é o motivo da gente continuar sendo fiel e servindo a Ele. Aí quando eu olho aqui, qual que é a lição que a gente aprende aqui? Quem foi perdoado, precisa perdoar. Deus perdoou você? Então perdoa. Quem já viu a parábola do credor incompassivo? Vocês já leram isso na Bíblia? Lá um cara devia 5.000 denários, o outro devia 50 denários. Sabe o que é 50 denários? 50 diários de serviço de ajudante. Pouco mais de um mês, quase 2 meses de trabalho. 5.000 denários era muito dinheiro. Aí o que devia 5 chega no Senhor e fala assim: ó, seja generoso para comigo, me perdoa, tudo te pagarei. Ele falou: não, tua dívida está perdoada, não tem que me pagar. Só que ele acha o cara que devia para ele 50. Foi perdoado 5.000. E ele acha alguém que deve 50. E ele fala: ou você me paga ou eu te meto na cadeia hoje. Eu acabo com sua raça, levo seus filhos como escravo. Ô moço, seja generoso. Que mané generoso, rapaz. Aí quem viu ele sendo perdoado, pegou ele e falou assim: vamos ali que nós temos uma conversa. Leva lá no Senhor. O senhor não perdoou 5.000 denários para esse cara? Foi. Mas ele encontrou um que devia 50 e não perdoou. Ele foi malvado. Eu não te perdoaria aquela tão grande dívida? Só para o irmão ficar muito preocupado, olha para alguém e fala assim: a dívida que ele te perdoa é muito maior do que a que você tem que perdoar. Consegue falar para alguém isso? A dívida que Jesus perdoou você é maior do que a que você tem que perdoar alguém. Lembra disso. E aí você sabe o que acontece? Ele: Senhor, pois agora você vai preso e não vai sair da prisão. Diga assim: a falta de perdão me impede de ser perdoado. Jesus disse assim: a quem perdoardes, sereis perdoado. A quem reterdes, serás retido. O que é isso? O prisioneiro é você. É a mesma coisa de você tomar veneno e esperar teu inimigo morrer, mas quem está envenenado é você. Então está na hora da gente ter sabedoria e cuidado. Aqui a segunda palavra da cruz, ela está ligada à salvação. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Sabia que aqueles ladrões tinham nome? A Bíblia não fala, mas a história fala o nome deles. Um chamava Gestas e o outro chamava Dimas. Você sabia que Dimas, ele era um homem piedoso, filho de um sacerdote que se tornou um homem de altíssima periculosidade por causa de uma atitude errada de um sacerdote, de um sumo sacerdote. O pai dele era sumo sacerdote. Quando o pai morreu, ele mandou fazer uma lápide para honrar a memória do pai, mas quando ele veio pegar o dinheiro da família para poder pagar a lápide, o sacerdote tinha confiscado os bens do pai dele e ele passou vergonha. E aí ele foi reclamar para o sacerdote, ele pegou os restos mortais do pai dele e sepultou num cemitério de leproso. Isso foi a pior afronta. Ele foi lá e matou o sumo sacerdote, assassinou o cara. Aí teve que foragir. Não era bandido, mas é uma quadrilha das regiões ali da Palestina. Chamou ele e falou assim: você quer ser o nosso pastor, conselheiro, para nos aconselhar?
Ele falou, não, eu não sou bandido. Ele falou, não, mas a gente sabe que você é criminoso, você cometeu um crime. Ele falou, então eu vou ser, vocês vão, eu imponho 3 condições para ser o pastor de vocês. Qual é? Ele falou, não, vocês não vão matar criança, mulher e velho. Essas 3 coisas. Quando Jesus, Deus ordena que José e Maria vá para o Egito com Jesus por causa da perseguição de Herodes, que Herodes ia mandar matar o menino, eles caem na mão dessa quadrilha, onde estava Dimas e Gestas. E aí que eles queriam matar a mulher, queriam matar o menino, queriam matar o José, todo mundo, a Maria. Aí o Dimas falou, não, o acordo é não matar mulher, nem velho, nem criança, vamos cuidar deles. Andaram com eles a noite toda, durante o dia passavam com eles na caverna, e Dimas segurando Jesus, bebezinho no colo. Quando eles chegam no Egito, que termina a trajetória, Dimas vai entregar Jesus para sua mãe Maria. O menino Jesus, pequenininho, fala com ele, fala, um dia tu estarás comigo na cruz. Isso não está na Bíblia, isso está na história. Aí você sabe o que acontece? Ele se emociona. Quando eles estão na cruz, Jesus é crucificado entre 2 ladrões, Gestas do lado esquerdo e Dimas do lado direito. Gesta olha para Jesus e fala assim, se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te e a nós. Aí Dimas repreende, ele falou, nem tu estando na mesma condenação, não temes a Deus? A gente está aqui porque a gente merece, ele não fez nenhum mal. Aí disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí disse essa palavra aqui, ó, hoje estarás comigo no paraíso. Como que ele conheceu o que era Jesus? Quando Jesus disse, tenho sede. E foi essa voz, é do menino da caverna. E ele consegue encontrar Jesus ali, na última hora da vida, ele consegue achar a salvação. Qual que seria a aplicação? Jesus ora por quem o crucificava. Hoje, Jesus salva um ladrão no último momento. Aquele cara, ele foi arrancado da garganta do diabo. Imagina, ele sabia que ele ia ser condenado, ele ia morrer ali. Gesta teve a última oportunidade anulada por ele mesmo. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quem disse? Dimas. Gestas não quis. E naquele último momento ali, ele alcançou a salvação. Na última hora. E sabe o que é mais preocupante? Nunca é tarde para a salvação, desde que você esteja vivo fisicamente. A graça, ela não depende das obras. Se fosse hoje, talvez alguém fale, não, mas ele tem que se batizar primeiro, vamos batizar ele, tira ele da cruz, depois nós pendura de novo, vamos batizar. Não, a Bíblia diz que quem crer for batizado será salvo, mas não tinha jeito dele ser batizado. Deus tem as regras dele. E sabe o que me chama a atenção? Qual que é a lição para ser salvo? É crer em Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. E aí quando você vê a terceira palavra aqui, é uma palavra de cuidado. Ele disse para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Como quem disse, eu estou partindo, mas ele vai cuidar de você. E ele está falando isso está apresentando João para cuidar de Maria, o apóstolo João. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente precisa saber, sabia que Jesus foi crucificado nu, despido?
Tem coisa mais vergonhosa do que alguém tirar à força a nossa roupa em público? E Jesus foi crucificado despido. Sabe o que é pior? Não foram todos os discípulos de Jesus que assistiram Jesus ser crucificado. Vocês sabiam disso? O único deles que assistiu foi o apóstolo João. Por causa dessa palavra que Jesus diz: eis aí o teu filho. Tem coisas muito importantes a serem analisadas nessa trajetória. Aqui, mesmo sofrendo, Jesus cuida da sua mãe, ele não perde a serenidade. Você sabia que Jesus naquele momento ali, talvez ele não tivesse pouco mais do que meio litro de sangue em todo o seu corpo? E mesmo assim ele não perde a serenidade. O que mais me chama a atenção aqui é que na qualidade de cristão, a gente tem que se importar com as pessoas, principalmente com a nossa família. Ore pela salvação da sua família. Pregue o evangelho para a sua família. Todos os dias: Senhor, visite com salvação a minha casa, meus parentes, minha família. O amor ao próximo, esse amor verdadeiro, ele se preocupa com alguém. A próxima palavra aqui, ela nasce da angústia. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Nessa explicação que seria o quê? Jesus sentiu o peso do pecado da humanidade, o peso do pecado da humanidade. Imagina a densidade. Não era só aquele madeiro. Era o peso da transgressão, da culpa de uma humanidade inteira. E o que me chama a atenção aqui, Jesus entende as nossas dores, porque ele também sentiu dores por nós. Por isso a sua dor, e lá em Lamentações de Jeremias, lá diz assim, ó: vê se a dor como a minha dor. Não, ninguém nunca vai sentir a dor que Jesus sentiu. Ninguém nunca vai morrer a morte que Jesus morreu. Porque a maior dor que qualquer ser já sofreu até hoje foi a dor que Jesus sofreu. E o que mais me chama a atenção aqui é que, mesmo angustiado, mesmo sentindo o peso do pecado da humanidade, Jesus, ele se importa com as pessoas. Ele sofreu para nos salvar. Qual que é a lição? Ele pagou o preço do nosso pecado. Número 5, a palavra do sofrimento. Ele diz: tenho sede. Irmão, uma das coisas que eu sofri muito no acidente é que eu tive muita sede, mas não deixavam beber água. Eu não sei por que eles não deixam. A irmã que é enfermeira fala aí. É, né? Eu sei que eu fiquei até das 5 da tarde com sede, até quase meia-noite para poder tomar água. E Jesus está na cruz, ele está sangrando, ele não tem quase sangue em seu corpo. Aí disse assim: tenho sede. Sabe o que deram para ele? Vinagre. Molharam uma esponja com vinagre, colocaram na boca de Jesus.
tamanhas dores que Jesus estava sentindo. Angústia, dor, e mesmo com sede, nem isso foi lhe dado. Isso mostra sua humanidade e dor real. Deixa eu falar uma coisa, Jesus era tão homem como somos, tão humano como somos. Ele venceu porque ele era Deus. Não. A Bíblia diz assim, e Jesus fazia muitas maravilhas porque Deus era com ele, não é porque diz que ele era Deus. Ele se fez homem, ele se transformou em pessoa humana, ele sentiu dores, ele sentiu limitações. E o que mais me chama a atenção aqui é que o texto aqui vai dizer o seguinte: ele sabe o que é sofrer, ele experimentou a dor por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? E aqui, número 6, a palavra da vitória, está consumado. Aqui entra a palavra grega, chamada tetelestai, não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, que quer dizer está consumado, está pago, a dívida foi paga. Hoje o diabo não pode me acusar porque Cristo morreu e ressuscitou. Perguntar para as pessoas por que Jesus ressuscitou, a maioria não vai saber responder para você, mas o pecado dava autorização para matar qualquer pessoa no pecado, qualquer ser humano. O inimigo poderia executar qualquer um, mas ele jamais poderia executar a Cristo que não tinha pecado. Foi aí que ele perdeu. E quando ele disse está consumado, ele está dizendo tetelestai, está paga a conta, está zerada a dívida, ao nada consta para você. Isso é maravilhoso, isso nos chama a atenção. E aí uma outra coisa aqui que eu vejo aqui, que a explicação disso, a obra da salvação ela é concluída. Qual que seria a aplicação? Não precisamos tentar merecer a salvação, ninguém merece. Aliás, Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Então não é por você, é por Cristo. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele fez. Então nós precisamos seguir a palavra de Deus, obedecê-la, né? A vitória ela já foi conquistada. Quando Jesus bradou tetelestai, Ele está dando um brado. Ele venceu por nós. E a última palavra é a palavra da entrega. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A explicação aqui seria: Jesus se rende totalmente ao Pai. O que é rendição? Você já viu a polícia quando ela vai dar um baculejo em alguém? Mãos para cima. Rendição é isso. Por que nós temos que ajoelhar para orar? Tem crente que nem sabe, né? Ajoelhar é o ato da mais elevada rendição. Você sabia disso? Quando você coloca a cara no pó, então a Bíblia diz: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Isso é rendição. Quando você se rende a Deus, é uma espécie de basculhamento. Já pensou? Você está ajoelhado, ele está com a cara no pó, estiver nas costas, irmão, todo o peso vai ter que cair em nome do Senhor Jesus, e você sai vencedor, mais do que vencedor. Isso é muito bom. A outra coisa aqui é que devemos confiar a nossa vida a Deus. A entrega gera paz. O que é entrega? Está aqui, Pai, eu entrego nas tuas mãos, diante de ti. Você já levantou cedo, assim? Você sabia que o sono é um estágio da morte? Quem sabia disso? É um estágio da morte.
Fica uma noite inteira sem dormir. Quando é no outro dia, você vai estar bem? Não vai. Quando você está dormindo naturalmente, você sabe por que a gente sonha? É porque a alma, meio que ela sai ali do corpo, né? Naquele momento ali do sono. Então, quando a gente acorda, isso quer dizer que Deus devolveu para você a alma. E você tem que agradecer: Pai, obrigado por ter dado de volta a minha alma, por ter me dado mais um dia. Eu consagro esse dia a Ti. Quantas pessoas deitam para dormir, elas não acordam mais porque falecem. A alma não volta. E a pessoa não é o corpo, a pessoa é a alma. O Espírito é o que nós temos de Deus em nós. Quando Deus quer acessar você, Ele acessa pelo Espírito. É só você olhar Romanos 8,16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, nos dando certeza que somos filhos de Deus. Então, a partir do momento que Deus quer falar comigo, Ele aciona o meu Espírito. Mas a alma está ligada ao quê? Às vontades, aos desejos, à tristeza, alegria, dor, angústia, raiva, ódio, amor. Tudo que está ligado, tudo que é sentimento é da alma. E você sabe, biblicamente, a alma ela é desesperada, né? Lá no Salmo 42, o Salmo diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que desespera dentro de mim? Espera em Deus. Meio que Davi está tentando catequizar a alma dele, converter a alma dele, porque está tendo uma desarmonia, um desacordo, uma falta de controle ali. E ele está tentando animar, encorajar essa alma a ser feliz. Já viu que o ser humano, ele é um ser ligado a essas coisas? Se uma pessoa te faz um mal, você não comemora: aleluia, fulano fez um mal. É assim que você faz? Não é. Porque na condição de ser humano, a gente tem uma postura que ela vai reagir aos acontecimentos, e cada estímulo, eles são quase naturais. Até uma criança não era nem para ficar com raiva, não trabalha, não faz nada e apela, pega ar, né? Eu fico pensando assim: por que criança tem que apelar? Não tinha que apelar, mas a natureza está aí. E outra coisa, não precisa ensinar a criança a xingar. Precisa? O mal não precisa cultivar, ele naturalmente, ele aparece, naturalmente. Infelizmente é isso. E quando eu fico pensando isso, eu fico analisando, falei: poxa vida, essa criança apelou, mas quais os motivos? Existe uma tendência. Quando o Adão caiu, Deus chega lá no Éden e chama ele, né? Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz ecoar no jardim e temer aqui é ficar com medo. Antes a presença de Deus não causava medo. Todo dia às 18 horas Deus estava lá para conversar com ele, estava tudo certo. Temi, e aí me escondi, porque eu fiquei com medo que eu estava nu. Ele falou: mas comeste do fruto proibido? Mulher que tu me deste. Já viu que o ser humano, ele é irresponsável? Eu ouvi o Cláudio Duarte dizer uma palavra que eu acho até meio engraçada. Isso é tipo de mulher que dá para os outros. Mais ou menos ele queria dizer isso para Deus, quando ele disse: a mulher que tu me deste. Mas naquele momento ali, ele poderia ter assumido: não, Deus, eu pisei na bola, eu falhei, me perdoe, não quero culpar ninguém, foi culpa minha, foi falha minha, eu pisei na bola mesmo, né? Mas ele não fez isso. Ele simplesmente... Aí Deus fala para a mulher: mas por que você fez isso? A serpente. Só não tem a desculpa da serpente, né, mãe?
Do resto tem. Do homem, da mulher. Parece que a serpente até se comportou. Não vou dar nota para a serpente, mas ela ia culpar quem? Né? Então está na hora da igreja começar a reproduzir essas posturas e viver de forma íntegra e aceitar o que essa mensagem propõe aqui, que aqui ela oferece algumas coisas importantes demais para nós: perdão, salvação, cuidado, sofrimento, vitória e entrega. Se eu quero receber de Deus só a bênção, lembra que Jó falou para a mulher dele: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele falou isso para a mulher, que ela chega para ele e falou assim: amaldiçoa teu Deus e morra. Mas também vamos imaginar quais as circunstâncias que aquela mulher estava vivendo. Você sabe o que é um pai sepultar 10 filhos no mesmo dia? Morrem tudo no mesmo acidente. Perde o gado, perde a riqueza, perde os camelos, perde as ovelhas, perde os jumentos, perde tudo. E aí a mulher chega para ele e fala: tu ainda retens a tua sinceridade a um Deus que não está nem nos protegendo? Será que ela não poderia ter falado isso? Olha aí o que nós estamos passando, o que estamos vivendo. Aí ele vai dizer assim: como falas uma louca, assim falas tu, mulher. Eu nasci nu, hoje estou vestido. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Os problemas muitas vezes eles aparecem, não é para nos tirar da presença de Deus, muitas vezes, talvez é para nos levar para mais perto dele. Só que os mesmos problemas que levaram Jó para mais perto, parece que ia tirando, distanciando a mulher de Jó. Eu ouvi falar que o mesmo sol que endurece a cera, derrete a cera, endurece o barro. Vai depender da reação. Se você é cera, vai se derreter. Se é barro, vai endurecer. Ou derretimento, ou enrijecimento, vai depender de quem você é. O sol é o mesmo. Sabe, tem um versículo na Bíblia que me chama a atenção demais, e eu quero finalizar a nossa aula de hoje focado nesse versículo, Isaías 55. Versículo 10 e 11. Porque assim como a chuva desce a chuva, e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador, pão ao que come. Gente, semente ao semeador e pão ao que come. Qual a diferença disso? Qual a diferença da semente para o pão? A semente não pode ser degustada, ela tem que ser plantada. Eu não queria falar nisso, senão vocês vão pensar que eu estou pensando em falar só nisso, mas qual que é a semente na vida espiritual? Dízimos e ofertas são semente. Amor ao próximo é algo para ser plantado na vida de alguém. Eu estava em casa hoje e eu tive uma mensagem que me chamou muita atenção. Tem um texto na Bíblia que a Bíblia diz que dos seus anjos Deus faz ventos, né? Dos ventos faz mensageiro, anjos.
e dos seus ministros labaredas de fogo. Quando é que eu vou se tornar uma labareda de fogo? Quando eu me tornar um ministro de Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos são ministradores de Deus a favor dos que vão herdar a salvação. Vento dos ventos faz anjos, e dos ministros labaredas de fogo. Para o fogo acender, se tiver vento, é melhor ou não? O que vocês acham? Claro que sim. O vento ele vai soprar. Se você tirar o oxigênio, se você pegar um copo desse aqui, emborcando uma vela acesa, ela apaga, porque o triângulo do fogo ele contém a combustão, a fagulha e o oxigênio. Esse é o triângulo do fogo. Então, a partir do momento que você tira um desses componentes, se você tira a combustão, você acabou com o fogo. Se você tira o oxigênio, por que esses pó químicos eles apagam incêndio? Porque ele neutraliza o oxigênio. E aí, se tira o oxigênio, acabou o fogo. Então vamos imaginar uma igreja. Outra coisa, a Bíblia diz, vocês já ouviram falar em principado, potestade, príncipe das trevas destes séculos e hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais? Aonde é que esses demônios estão? Quando é que a gente vai vencer? Quando a gente ir para o alto, guerrear lá. Quando Daniel ele ora 21 dias, jejuma 21 dias, o anjo está barrado pelos principados, pela potestade, pelo príncipe das trevas desse século, pelas hostes espirituais da maldade. Mas Daniel precisava de uma resposta. Então Miguel vem lutar, abre uma brecha e o anjo mensageiro desce para trazer a resposta para Daniel. Vocês estão entendendo ou não? O que é o mundo espiritual? Se você não for para as alturas lutar contra principado, o que é principado? Principado é uma casta de demônio que ele não se manifesta com oração. Ele atua. Ele pode sentar junto com você. Ele pode andar de mãos dadas com você. Mas existe casta de demônio que começa a cantar um hino aqui, a pessoa se manifesta. O demônio se manifesta na pessoa. Agora, tem que ir para a guerra nas alturas. É tanto que a Bíblia diz, Paulo diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais. Você está sentado tranquilo nessa cadeira, mas se nós levantar ela e botar ela aí pelo menos a 100 metros de altura, dá para sentar de boa? Fala aí, entendeu? Por quê? Paulo disse, alguém está em pé, olhe, não caia. O lugar que Deus nos colocou foi nas regiões celestiais. Por quê? Porque lá estão as hostes, e nós temos que guerrear ali e decretar em nome de Jesus que elas sejam expulsas, que elas abrem alas para que nós possamos fazer cumprir o propósito de Deus. Aí o versículo que eu quero encerrar a aula é esse aqui, o 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Por que a palavra não volta vazia? Qual que é o entendimento que nós temos disso? Quer ver um exemplo claro? Se a gente prega a palavra e alguém aceita Jesus e se converte e muda de vida, ela vai gerar o que na vida da pessoa?
salvação, sim ou não? Mas e se a pessoa rejeita? Vai gerar o quê? Condenação. Ela não volta vazia, ela não é neutra. Ela tem um campo de atuação. Então, a partir do momento que eu entendo essa palavra, que eu vivo essa palavra, ela vai operar o que está determinado. Mas se eu levantar contra... E tem um outro texto da Bíblia, que acho que foi Pedro que escreveu, que a pedra que os edificadores rejeitaram foi colocada como cabeça da esquina. Aqueles que se bater contra ela vai ser reduzido a nada. Aqueles contra quem ela bater será reduzido a pó. Uma coisa é alguém bater de frente com Jesus, a outra coisa é Jesus bater de frente com alguém. Isso aí são os estágios dos juízos. Tem juízo que alguém vai ser condenado porque não obedeceu a Cristo, mas tem condenação que ela vai ser tão grave porque Cristo decidiu determinar o juízo. E aí, se nós queremos analisar o que é, por exemplo, quando Jesus voltar, a igreja vai ser, qual que é o primeiro evento? Arrebatamento. Isso é escatologia bíblica. Aí, quando a igreja for arrebatada, qual que é o primeiro evento depois do arrebatamento? Tribunal de Cristo. Nos ares, a igreja vai receber galardões para entrar nas bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. Só que, enquanto a igreja vai entrar no casamento, que é as bodas do Cordeiro, que durará 7 anos na terra, será a grande tribulação. Quando terminar tudo, aí a igreja vai descer com Cristo, o arcanjo Miguel vai descer, vai prender o diabo por 1000 anos e vai acontecer o milênio. Quando terminar o milênio, isso já completou 1007 anos, vai acontecer o grande trono branco, que é o juízo final. Nessa época que antecede aí, o diabo será solto por alguns dias, para provar quem viveu no milênio, porque diz que o jovem com 100 anos, se ele morrer, ele vai morrer jovem. O leão vai comer palha com o boi, a criança vai brincar com o basilisco, que é o jeito bonito de chamar a cobra venenosa, entendeu? Então, a ferocidade vai ser domada de novo, novos céus e nova terra vão ser estabelecidos, não vai ter problema, o inimigo está preso, quem causa toda a problemática é ele, vai estar preso por 1000 anos, então vai ser uma paz tremenda, só que ele vai ser solto para tentar quem viveu no milênio, para saber se ele vai escolher Deus ou o inimigo. Hoje quem está fazendo essa escolha somos nós. Nós escolhemos servir a Jesus, nós escolhemos estar nesse culto de ensino aqui hoje, nós escolhemos morar no céu um dia. Que Deus abençoe a todos nós essa aula de hoje, que o Senhor Jesus possa conceder vitória a todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero encerrar fazendo uma breve oração aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite te agradeço com todo o meu coração por estar aqui, que a presença do Senhor possa ser o penhor, a garantia da nossa vitória. Obrigado por ter estado conosco neste culto. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.